Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: quem são os verdadeiros pecadores que estão entre nós? É isso mesmo, quem são os pecadores? Você acha que todas as pessoas são pecadoras? Você que não frequenta uma religião, você que não busca Deus em templo, você que não dá dízimo, você que não pratica o batismo nas águas, você que não apresenta criança, você acha que você é uma pessoa pecadora? Sim, eu sou porque eu fumo. Mas fumar não é pecado. Fumar é transgredir, é praticar uma obra da carne. É uma transgressão da carne. É. Quem são os verdadeiros pecadores? Quem são? Os governantes, prefeitos, os senadores, os deputados, os feirantes, os empresários, os políticos. Quem são os verdadeiros pecadores? As prostitutas, os ladrões, os pedófilos, os juízes, eles são os pecadores. Aí você fala, todo ser humano é pecador? É? Todo ser humano é pecador? Então vamos lá. Quem são os verdadeiros pecadores que estão entre nós? Eu te convido a ler 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos entender o que era pecado. Pecado nos dias de João. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então aqui o que era pecado? Era transgredir as leis. Mas transgredir quais leis? O Código Penal Brasileiro, o Código Civil, o Código Militar, o Código... que mais tem? Tem tanto código aí. É isso? Não, vamos respeitar a época, vamos respeitar o período, a data, o time do escrito, a cronologia. João aqui estava falando porque ainda existia um símbolo maior do pecado. Pecado era transgredir as leis. Que leis? Dadas a Moisés no Monte Sinai por intermédio de anjos. Quem transgredia qualquer um dos 613 itens, estava transgredindo a lei e era um pecador. Todo aquele que transgredia, que deixasse de cumprir, ou se cumprisse de uma forma errônea, um dos 613, ele era considerado um pecador. Um pecador. Ou você não sabia disso? Em Romanos capítulo 14, Paulo disse assim aos irmãos que estavam reunidos, que se reuniam como igreja na cidade de Roma: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Versículo 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, que lei? A lei de Moisés. A lei dada a Moisés. Eu não busco Deus em templo. Isso é lei. Vou te mostrar, era lei. Então eu não estou transgredindo, porque eu não estou praticando isso. Eu não dou 10%, que dízimo nunca foi dinheiro. Então aí é dois erros. Então eu não levo, vamos dizer que eu planto aqui na minha garagem uma ervinha aqui, não é aquela erva aqui da cadeia, não. Ei, não é aquela erva, não. Eu planto aqui um coentro, uma salsa. E aí na colheita daquilo ali, cadê 45 dias, sei lá, que é o tempo, um mês e meio, eu vou lá e colho, vou tirar 10% daquela alface e vou levar no tempo. Eu não pratico isso. Porque isso não foi dado a mim. Eu faço, não existe mais hoje, mas para contextualização, vamos dizer que se eu estivesse lá, eu era gentil, eu sou um gentil, eu não sou judeu. As leis que Moisés recebeu não foi para o meu povo, para o povo gentil, foi para os judeus. Então, se eu não me preocupo com dízimo, com dar 10% do arroz, do feijão, do soja, do trigo, da alface, da salsa, do coentro, isso para mim não faz nada. Eu não estou transgredindo nada, que isso aí não é para mim. Se eu não busco Deus em templo, isso não é para mim. Se eu não apresento criança, isso não é para mim. E a religião vive debaixo de pecado. Eles são considerados pecadores, e os religiosos são pecadores. Por que são? Porque eles desqualificam o sacrifício da cruz. Porque eles vivem debaixo das leis dadas a Moisés.
Porque eles são incrédulos. Os religiosos, os que estão entre nós e que são pecadores, são os religiosos. São os que frequentam a religião. Ou, 1 João, capítulo 1, 29. Faz o que com esse escrito aqui? João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí? O Cordeiro de Deus ainda está por aí? O Cordeiro de Deus ainda está com quase 2000 anos por aí? Nós estamos no ano 2023. E cadê o Cordeiro de Deus? Está por aí? Ou o Cordeiro de Deus foi oferecido como sacrifício, como libação, e derramou o seu sangue para tirar, resgatar os que estavam debaixo do pecado, o que estavam cometendo, que estavam debaixo do jugo da condenação, da sentença, das leis de Moisés, que os faziam pecar, porque pecado é a transgressão da lei. Então, se se o religioso fala que ele tem pecado, então o Cordeiro não tirou o pecado ainda. Olha que ignorância. Eles dizem, não, todos somos pecadores. Mas os pecados o Cordeiro diz que tirou. Tirou ou não tirou? Ele derramou sangue ou não derramou sangue? Eu acho que tem lá, eu não marquei, mas acho que Apocalipse é 1:5. Deixa eu ver se Apocalipse é 1:5 que fala, quer ver? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O sangue dele foi derramado para a minha geração ou o sangue dele foi derramado para aquela geração? Porque o sangue dele tirou os pecados de quem? Dos judeus, dos israelitas. O sangue dele lavou da cabeça aos pés os judeus, os israelitas, os hebreus. Aí você fala assim, mas e os gentios também foram lavados? Foram lavados, o sangue que ele derramou foi para todos, porém pecado somente os judeus que tinham. Porque as leis foram dadas para eles, para os judeus. Porque, vou aqui de novo, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas os gentios receberam a lei? Eu acho que Romanos 2,14 está dessa forma que Paulo disse. Ó. Romanos 2,14, está aqui. Ó. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. E aí? Na sua Bíblia está escrito isso, Romanos 2,14? Então, você não é pecadora, você é gentia, você é uma mulher, uma gentia, você é um gentil, você é um comedor de pimenta malagueta, com bastante pimenta, feijão de corda, feijão de vara. Na sua Bíblia tem Romanos 2,14? Então, aqui está falando que o povo gentil não recebeu lei nenhuma. Nem a lei do dízimo, nem a lei do batismo nas águas, nem a lei da Páscoa, nem a lei de buscar Deus em templo, nem a lei de... 613 itens eles não receberam. Porque as leis foi dada no Monte Sinai para os judeus. Então o Cordeiro que tirou o pecado dos judeus. Então o povo gentil nunca foi pecador. Você pode achar uma palavrinha ou outra, depende do texto bíblico. Aí você fala, mas Paulo falou para os gentios que eles eram pecadores. Você pode achar isso. Mas no originalzinho ali, na risca, gentil nunca foi pecador. Gentil sempre foi carnal, sempre foi praticante transgressor da sua carne. Sempre praticou obras da natureza carnal. Quem são os verdadeiros pecadores que estão entre nós? Os religiosos. Todos aqueles que estão na religião, todos aqueles que buscam Deus em templo, são pecadores. Mesmo não sendo, eles se consideram sendo, porque... E outra coisa, veja aqui, ó, Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Esse entendimento aqui, está na minha cabeça. Se não tiver na sua... Viva feliz conforme você acha que é. No meu entendimento, 70 semanas estão decretadas para o seu povo. 70 semanas, uma semana tem 7 dias. 70 vezes 7 dá 490.
Colocando-se o período de silêncio de aproximadamente 420 anos, com a geração dita por Daniel no capítulo 9, versículo 2, que ele falou que, conforme os escritos de Jeremias, ele entendeu que a destruição de Jerusalém ia durar 70 anos, e Jesus falou lá em Mateus 24, 34 e 35 que não passaria daquela geração. Então, na minha cabecinha, na minha cachola, no tanque que está aqui, 70 semanas vezes 7 dá 490. Tira-se o período de silêncio ou o período dessa profecia, 420 anos. Com os 70 anos da destruição da geração de Jesus, dá os 490. Então, no ano 70 DC, aconteceu o quê? No ano 70 DC, na primeira era cristã, quando Jerusalém foi destruída, aconteceu o quê? 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Quem era o povo de Deus? Eram os paulistas, os baianos, os cearenses, os gaúchos, os americanos, os canadenses, os russos? Não! 70 semanas estão decretadas para o seu povo, para os judeus. E o castigo, o juízo que veio no ano 70 veio contra quem mesmo? Contra os judeus. Porque Jesus disse em Lucas 11 e Mateus 23 que aquela geração, eles ali, os israelitas ali, que pagariam as contas. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, os judeus, e sua santa cidade. Onde era a santa cidade onde Davi acampou, como está lá em Isaías 29? Era Jerusalém. Então, a santa cidade era Jerusalém. Então, isso aqui aconteceu e iria acontecer nessa época, 420 anos, mais os 490 anos, iria acontecer aonde? Contra o seu povo judeu, dentro da sua santa cidade, Jerusalém. A fim de acabar com a transgressão, dar fim aos pecados. Mas e aí? Claro, o religioso não acredita que Jesus já veio. Por isso que eles são pecadores, na mente deles, no ensino sem pé e sem cabeça deles. Por isso que a conta para eles não fecha, porque eles não acreditam na Bíblia. Eles não acreditam no que está escrito. Abra seu olho, viu? Fique mais esperto. Deixe de ser escravo religioso. Você não tem pecado, não. Nem o bispo Cuscuz tem pecado também, não. O reverendo Maria Mole também não tem. Ninguém tem pecado mais, não. Se deixar a religião, se deixar de praticar obras de Moisés, vocês não são pecadores. Agora vocês se consideram pecadores porque vocês estão na escravidão. O religioso, os ensinos teológicos, os pastores, bispos, que esses títulos nem existem mais. Estão até aqui nas trevas de Moisés. Vivem uma vida achando que tem que viver praticando obras de Moisés. Por isso que estão na escravidão, por isso que são escravos. Por isso que se consideram pecados. Esse versículo aqui ele é muito rico em informações. Esse versículo 24, essa profecia é muito rica. Basta você acreditar nisso daqui que você sai dessa escravidão maldita, chamada religião. Deixa seu título, rasga essa gravata velha, taca fogo nisso aí. Pega sua carteirinha de membro e pica ela em 1.600 pedaços. Joga lá fora. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim aos pecados. E outra coisa ainda, além de dar fim aos pecados, por quê? O símbolo maior era o símbolo da lei, do pecado. Ele estava de pé. Jesus, no ano 33, disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado. Deu-se início o sangue da nova aliança, mas findou, foi selada, sacramentada a nova aliança, quando o símbolo maior, que era o templo, aquilo que representava as leis mosaicas, veio, ruiu, não sobrou nem os alicerces, escapou, no ano 70 DC. Então ele, além de dar fim aos pecados, no ano 70, há quase 2000 anos, abra seu olho, hein? Expiar as culpas, judeu não tinha mais culpa, porque no ano 70 foi dado fim. E olha aqui a coisa mais maravilhosa. E trazer a justiça eterna. Ei! Depois do ano 70 não tem mais juízo, porque o juízo final aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, no dia do Senhor, o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, que representa Sofonias, Lamentações, Amós, Joel, Malaquias 4. O dia do Senhor foi o grande dia do juízo, onde foi estabelecido, lá no finalzinho, no capítulo 21, do versículo do 1 ao 6, fala que ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, uma forma metafórica. E no versículo 3 ele fala que foi estabelecido, foi o templo espiritual de Deus está nos homens.
e ele próprio se faz presença. É onde que está a justiça eterna, o juízo eterno. Então a pessoa, quando pratica uma transgressão da carne, ela é disciplinada pelo Pai, o juízo é imediatamente. Talvez aí, o cara fica aí traficando, fica no homossexualismo, fica no roubo, fica usando a Bíblia para roubar, tá tudo o mesmo pacote, tá? Não adianta você que usa uma Bíblia debaixo do braço apontar o dedo para um assaltante de banco que usa uma metralhadora, não, que você tá pareinho com ele, você tá na paralela. Você está convergindo com ele também, não adianta você não. Só que ele usa uma metranca, você usa uma Bíblia para tomar o dinheiro das pessoas. O estelionatário, ele usa lá, cheque não se usa mais, mas ele usa mais tanto trambique praticando estelionato para levar vantagem. É o famoso, esqueci agora, Gerson. É o famoso Gerson. E você usa a Bíblia como instrumento para praticar o estelionato contra os fiéis. Está no mesmo nível, tudo obra da carne. Tudo isso obra da carne. Mas nenhum de vocês, nem o líder que usa a Bíblia para roubar, para mentir, é pecador, e nem mesmo o estelionatário. Não, estão praticando uma obra da carne, porque se eu falar que existe pecado no mundo, se eu falar que existe, que eu sou um pecador, então eu estou desqualificando essa profecia. Eu estou dizendo que não aconteceu há 70 semanas ainda, que Jerusalém está lá em pezinha, da mesma forma está lá, não aconteceu nada. As mulheres lá no ano 70, durante a tribulação, a aflição, não comeram os seus filhos, seus recém-nascidos. E eu estarei dizendo que o quê? Que não foi estabelecida a justiça eterna ainda. Eu estarei falando que o livro do Apocalipse é um livro de mentira. Eu estarei falando que Jesus ainda vai voltar como um religioso xaropão. Eu estarei falando que Jesus, quando falou lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, naquelas palavras ali, que ele era um mentiroso, que ele era um fanfarrão, que ele era um judeu cheio de falácias e narrativas, que ele não voltou com coisíssima nenhuma. Por isso que eu vou esperar na janela toda vez que faz uma nuvenzinha escura, tá eu lá na janela. Agora eu vou mostrar, eu separei só 3 coisinhas que um religioso faz que prova que ele é por isso que ele se considera um pecador, porque ele está nas obras do pecado, nas leis mosaicas. Abra sua Bíblia aí e leia Salmos, olha que coisa linda. Isso aqui, ó, você tem que gravar. Peguei esses 4 versículos e ir lá no Reverendo Cuscuz e falar: Reverendo Cuscuz, dá licença um pouquinho, pega ali um papel com cola, dá na testa dele e fala assim: agora o senhor vai ficar aqui andando dentro da igreja para todo mundo ler o que está escrito nessas coisas. Quem busca isso aqui está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Quem faz isso aqui é pecador, porque o pecado era as obras da lei, transgressão. Mas se ele está falando que a pessoa tem que buscar Deus no templo, então ele está antes da cruz, ele está antes do pecado ter sido retirado pelo sacrifício. Olha que coisa, hein? Salmo 122, versículo 1 ao 4. Alegrei-me com... Esse versículo 1 já desmascara os caras. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. É assim ou não é? Chega na sexta-feira, na quarta, no sábado, lá eles no teatro religioso deles, aí eles... Vamos agora ler um versículo aqui para domingo, tá todo mundo aqui, os criancinhas de terninho, gravatinha borboleta, as mulheres com sovaco peludo, perna peluda, cabelão arrastando o pé, véu, tem uns que usam véu, porque eu vou ler o versículo profético. Deus está falando comigo agora, e eles falam: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eles falam: vocês têm que vir buscar Deus na casa de papai. É assim ou não é? É. Olha no versículo 2. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém! Mas aqui está falando Jerusalém. Ele não está falando aqui no Brás. Ele não está falando isso aqui no Vaticano. Ele não está falando aqui no Belém. Ele não está falando aqui... Aonde? Morada Nova? Não. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém, porque o templo estava de pé até o ano 70. O templo ficava lá em Jerusalém. Ele era considerado a casa de Deus. Era nesse templo que havia o depósito para levar os mantimentos, a 10ª parte, o dízimo que colhia a lavoura durante o ano, levar ali naquele depósito. Mas não existe mais templo terreno de Deus. Não existe mais buscar Deus na casa de papai. Acorda, ó tu que dormes.
Versículo 3. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Esse versículo 4 aqui é o que você tem que colar na testa do reverendo Cuscuz. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a quem? Ao Cláudio Mendes? A Maria Chiquinha? Ah, isso aqui eu acho que foi dado por reverendo Maria Mole com paçoca. Gente, vamos ler a Bíblia. Para de entrar no comentário e falar besteira. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Leia esse escrito. Para lá sobem as tribos do Senhor. Você que busca Deus em templo, de que tribo você pertence? A sua tribo é a de Benjamim? A de Naftali? A de Jefté? A tribo de Judá? A tribo de Levi? A tribo de... Eu vou acabar gravando as 12 tribos, de tanto eu falar. Você pertence a uma dessas tribos? Então quem é que ia na casa de papai? Alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é que... Davi estava falando isso a quem? Aos israelitas. Para lá sobem as tribos do Senhor. 12 tribos. 12 tribos de Israel. Para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Você recebeu algum mandamento que foi dado por intermédio de anjos a Moisés? Não, claro que não, você não é israelita, só se você é judeu. Você é judeu? Não. Então, o que você vai na casa de papai, que não existe mais? Se a casa de papai é espiritual. Apocalipse 21, 2 e 3. O templo de papai é espiritual e aonde ele faz morada, que é aqui no espírito. Aí no seu espírito. Lá na Cracolândia. Só que eles não sabem. Mas no espírito deles está o tabernáculo. Dentro da penitenciária, os presos não sabem. Os encarcerados não sabem. Mas no espírito deles está lá. Mas vai a religião pregar lá, só vai com mentira. Falando que tem pombagira, tranca-rua, Lulu da perna quebrada, Lulu... Quem é que causa essa confusão? A religião. E fica lá as pessoas tendo o diamante o diamante cor-de-rosa, tendo uma pepita de ouro da mais valiosa do mundo, tendo a pedra preciosa mais valiosa do mundo nele, mas ele não sabe. Aí vai lá toda semana. Vamos agora, aí chega lá um balabachuro, um cantarada, vamos agora botar a mão na cabeça, vai cair todo mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí o cara vai embora, dali a meia hora o couro tá comendo lá dentro de novo, porque a carne tá florada. Não teve nada de espiritual ali. Não teve nada. Emílio Ribas, Hospital do Câncer, Hospital das Clínicas, Barretos. A pedra preciosa está nesses lugares, dentro das pessoas, no espírito das pessoas, mas elas não sabem. Fulano, mas eu estou em fase terminal. Por que você não fala com o Criador do seu espírito para ver se ele te dá mais alguns anos de experiência nessa terra? Como que eu vou falar se eu não sei? Eu estou deficiente, eu quero ver, eu quero enxergar, meu Deus, eu quero, antes de sair dessa vida, eu sou deficiente visual de nascença, eu quero. Ei, fala com quem está em você. Não vá buscar em templo de pedra, que em templo de pedra não tem nada para você. Só tem escuridão, só trevas, mentira, engano e pecado. E roubo. E manobras. É o que tem nesses lugares. Esses casebre chamado igreja, essas choupanas chamadas igreja, não tem nada que presta para ninguém. Tem só mentira. Eu nasci paralítico, eu sou paraplégico, tetraplégico, só meu olho que mexe assim, ó. Então aqui na sua consciência, escuta esse vídeo, pelo amor de Deus, acredita. Abre aí, pede para alguém ler Apocalipse 21, 2 e 3. Viva isso! 24 horas por dia, viva isso, você que está com câncer, você que está com AIDS, você que está entrevado, você que está do jeito que você tiver. Leia, não sei ler, pede para alguém ler para você 10 vezes por dia. Eu falo assim, eu só quero ler, só quero que você me leia isso. Eu quero aprender Apocalipse 21, 2 e 3. A minha vida está pautada somente nesses 2 versículos, não me interessa mais a Bíblia, eu não quero mais saber de Bíblia. Chuta o balde. Toma sua decisão. Abraão, 100 anos para ter um filho. Eu vou até usar um exemplo. Não gosto de usar isso, não. Negócio de Antigo Testamento, não. Eu quero seu filho Isaac, Abraão. Ele não pensou 2 vezes. Puxa vida, mas demorou 100 anos.
para o senhor me dar esse gurizinho aqui, esse piazinho aqui. Eu fui caminhoneiro, viu? Eu sei essas conversas aí, guri, pior. E agora o senhor quer ele? Não, ele não falou nada, não. Foi lá, armou uma armação de filepa de madeira lá e para tocar fogo, sei lá como foi feito aquilo ali. E ia fazer. Eu quero ele como sacrifício, eu quero isso. Mas era naquele tempo, viu, cão guloso? Já se faz quase 10 mil anos, 20 mil anos, você está querendo o sacrifício do povo ainda. Ele não pensou duas vezes e ia fazer. Deus falou, não, pode parar. Pode parar. Aí a pessoa quer um milagre, ela quer uma prodígio, ela quer uma transformação na vida dela, mas ela fica buscando Moisés. Ela quer uma transformação, que a mudança fica indo lá pisar no sangue que verteu da cruz, praticar a obra morta. Ela vai no endereço que Deus não está mais. Ela vai num templo. Ela vai lá porque diz que não, lá é a casa de papai. Que papai o quê? Lá está a casa do Papa Dinheiro. Que papai? E fica sofrendo, fica nas trevas, e entra no comentário ainda escrevendo um monte de baboseira. Eu vou lá e removo o comentário, não dou nem atenção. Não dou atenção. Porque a pessoa é tão ignorante, tão cabeça de bagre, que ela, em vez de procurar entendimento, não. Vem querendo coisar Moisés, lei de Moisés. Eu lá quero saber de lei de Moisés. Quem são os verdadeiros pecadores que estão entre nós? Os religiosos. Então tá. Então aqui, ó, buscar Deus em templo é lei. Então, quando você está fazendo isso, você está debaixo do pecado, por isso que você se considera pecado. Dízimos. Só um versículo, hein? Não vou ler, não. Hebreus 7,5. Aqui as pessoas usam para tomar dinheiro e falam, tá vendo, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Só que Abraão, a essência do capítulo 7 é sobre o novo sacerdócio. É o sacerdócio eterno, Cristo. Não tem nada a ver de dízimo. Isso aí ele estava falando só usando uma figura, uma sombra do que aconteceu, porque Melquisedeque não era Cristo, ele era uma sombra, uma figura de Cristo, segundo aqui Apolo estava falando, que eu acredito que foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Então no versículo 5 de Hebreus 7, a lei, e outra coisa, dos dízimos da guerra dos reis, ele não ficou nem com a correia da sandália, ele não quis nada, porque não era nada dele, ele foi lá, lutou, guerreou e trouxe, e recuperou as coisas que pertenciam ao rei dali. Aí foi oferecer para ele, não, pega alguma coisa para os seus empregados, não quero nada, não quis nada. Se fosse assim também nos dias de hoje, né? Pensou? O pessoal falava assim, ó, eu vendi uma mansão por 50 milhões de dólares, tá? Aí chegava num cão guloso desse, eu vou dar o dízimo, aí ele fala, não precisa dar nada não, pode ficar tudo para você. É ruim, hein? A lei requer do sacerdote entre os descendentes de Levi. Veja aqui, você que dá dízimo, ó como que você não conhece as coisas. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de toda a humanidade, não, da tribo de Levi só, que recebem o dízimo do povo, a 10ª parte do que a terra produzia no ano. Isto é, dos seus irmãos. Então, das 12 tribos ali, eles eram todos irmãos da comunidade de Israel. Embora estes sejam descendentes de Abraão. A lei requer do sacerdote entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Aqui estava falando que os dízimos era conforme a lei dada a Moisés. Então, para recapitular, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Então, quem está nessa historinha de dízimo está o que mesmo? Debaixo do pecado. Por isso que religioso ele se considera, mesmo ele não sendo, mas na cabecinha dele eles acham que eles são pecadores. Meu Deus, eu não dei 10% do meu salário esse mês, eu estou embaixo do pecado. Meu Deus, eu não participei do comer o pão e beber o suco, eu estou debaixo do pecado, que é a lei da Páscoa, porque Jesus fez isso e Paulo fez aquilo. E para finalizar, apresentar a criança, Lucas 2, olha que situação. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. 23, entre parênteses, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, quando se apresenta uma criança em um templo, está fazendo o quê? Duas coisas
de trevas, está praticando duas obras mortas. Buscando Deus em templo, que Deus não está mais em templo físico, terreno. E o segundo erro aqui é o quê? É consagrando uma criança conforme a lei de Moisés, dada a Moisés. Mas o mandamento dado a Moisés foi para os levitas, para os judeus, para os hebreus. Se você não é nada disso, então não serve para você. Vamos ficar por assim, por agora. Vamos assim, deixa eu ver aqui, tá bom? E aí? Ajudou? Você entendeu? Só tem uma categoria de pecador no mundo. Conforme esse entendimento, eu tenho essa cidade que está aqui, ó. Essa cidadezinha que está aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, ó. Eu morei lá perto, ó. Isso aqui é Vicentina, Mato Grosso do Sul, ó. Mato Grosso do Sul. Olha só que cidadezinha aconchegante, ó. Vicentina, lá em Mato Grosso do Sul. Se você quiser que coloque da sua cidade, é só você colocar aí no comentário. Ah, coloca foto aqui que a gente vai colocando. Então, conforme esses escritos aqui, eu tenho a coragem, eu tenho a audácia, com toda a simplicidade e humildade do mundo, de falar que quem são os verdadeiros pecadores que estão entre nós? Os religiosos. De todas as religiões, são os pecadores. Porque eles estão debaixo da lei, debaixo das trevas. Então, quem cometia pecado era quem transgredia a lei dada a Moisés. Então, se você não frequenta mais religião, se você não dá dízimo, não come pão, não bebe suco, não busca Deus em templo, não busca Deus em monte, não pratica o jejum, não tem óleo na cabeça, não faz vigília, é 613 itens. Então, se você não faz mais nada disso, você não é pecador. Não, mas eu fumo, eu bebo, eu gosto do baile do alalaô, você está praticando uma obra da carne. E se você estiver fora da linha, o papai vai disciplinar, viu? De vez em quando aí vai acontecer uma coisinha, você pode botar a mão na consciência aí que papai está te disciplinando, tá bom? Então procure andar no mais linha, mas essa linha não é ser um religioso, não olhar condenando as pessoas, não. É você ser amoroso com o próximo, você ajudar o próximo. É você, quando você vê ali, outrora você cheirava, você comia maconha, você batia no liquidificador, ali tá tendo uma rodinha disso. Se você já estiver preparado, se você estiver muito espiritual, você vai chegar perto daquelas pessoas, você vai falar que papai está morando, que mora no espírito deles, para eles procurarem conhecer sobre isso. E você vai estar fortalecido por quem? Por Deus, falando para os seus irmãos. Nem por isso, porque Paulo falou que esteve com todo esse tipo de gente nos dias dele, para converter alguns, para ganhar alguns para Cristo. E você, nos dias de hoje, você vai lá e fala, olha, mas você não quer não? Não, eu falo, não, isso não me pertence mais não pertence mais nada, não. Mas também não vai criticar, não vai querer incriminar. Não vai falar que a pessoa está com o diabo, está com não sei o quê, está com não sei o quê. Não, você só vai falar para a pessoa, falar, não. Leia lá Apocalipse 21, 2 e 3, quando você for dar uma tragada nesse cigarro de maconha, quando você for cheirar esse pó aí em cima da mesa, quando você for fumar esse crack, quando você for prostituir, quando você for praticar o homossexualismo, quando você for pôr uma arma na cinta para roubar, quando você for pegar uma Bíblia para ficar mentindo, roubando e tomando dinheiro das pessoas, para você que vai mentir, para você que gosta disso, daquilo, leia lá para você ver quem está aí em você. 24 horas por dia está aí em você. E você fazendo todas essas coisas. Então você não está repreendendo ele, você não está sendo religioso para com ele, não, você apenas está falando para ele, leia. Se você tiver um aplicativo no seu celular ali, você pergunta para eles, posso ler para vocês? Com certeza, porque todo mundo quer saber de Deus. Ele vai falar assim, claro que eu quero, leia. Mas você não fica inventando, não fica evangelizando, não fica 2 horas, não. Gaste 1 minuto, abra no seu aplicativo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Aí você, para confirmar com ele, você lê o versículo 6. Aí você lê o 2, João viu a nova Jerusalém espiritual que descia do céu. No versículo 3, Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual nos homens, e ele mesmo está. Você fala isso para a pessoa. Aí você, para confirmar, você vai lá no versículo 6 e leia. E disse-me mais, está tudo feito, está cumprido. Você fala, então isso no ano 70 aconteceu. Então se você nasceu depois do ano 70, se você não tem mais de 50 mil anos de idade, de vida, então você faz parte dessa pessoa. Quem está aí em você colocando amor. Você fala, você ama sua mãe, seu pai? Claro que eu amo. Claro que eu amo. O bandido pode ser o que for. Pode ser quem ele for. Pode ser o Chico Picadinho. Pode ser foi Hitler. Podia ser quem fosse. Mas se você ama alguém, claro, eu amo minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cachorra.
Claro que ama, porque o Espírito de Deus está na mente da pessoa, só que a pessoa não sabe. Aí pratica a obra da carne. Então, a cada dia mais que eu vou lendo a Bíblia e Deus vai me mostrando assim, nas palavras, tudo é esse entendimento. Então, se eu tiver que falar com alguém, é assim. Não é ficar evangelizando feito um xaropão aí, que não precisa mais evangelizar. Mas se a pessoa tá lá, vai lá. Assim que é. Tá bom? Então, eu vou encerrar. E se você quiser contribuir com esse canal aqui, ó, dá joinha, compartilhe esse vídeo o mais que você puder. E se você não é inscrito, se inscreva neste canal. E até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau.